algumas coisas acontecem, mas no capítulo 15, o Senhor faz uma aliança com Abraão. Ele renova novamente aquele chamado. Ele diz a Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será muito grande. E Abraão, ele já nesse caminhar, se você ler esse capítulo, você já percebe que ele já está um pouco frustrado. Ele diz assim, para que, Senhor, tanta recompensa, se o Senhor me deu tantas riquezas, mas tudo que eu adquiri vai ficar para o meu servo, que eu não tenho filhos? Você já percebe um Abraão um pouco desanimado, talvez. E o Senhor diz assim, não, Abraão, você não está entendendo. Não vai ser o seu servo que vai herdar, vai ser o teu filho. E ele então pede um sinal, e Deus, se você ler, Deus dá um sinal para ele, o próprio Deus passa em meio à oferta, e ele crê. E nesse capítulo 16, começa falando assim, Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Veja que não era só Abraão. O tempo estava passando. Deus tinha falado com ele. Ele talvez tinha animado a mulher dele. Mas veja que ela também aqui, nesse momento, ela se encontra num momento de frustração. Ela diz assim, e passa a culpa a Deus. Olha como ela fala. O Senhor me impediu. É o Senhor que não quer que eu tenha filhos. É o Senhor que não me abençoou. E para mim, enquanto mulher, nesse tempo, quão era importante gerar filhos. E diante daquela frustração, ela encontra uma maneira de ajudar ao pai. O Senhor tinha dito a Abraão que o filho ia ser dele. Mas talvez não tinha dito que seria de Sarai. Mas se ele pensasse um pouco, eu tenho uma mulher. Então esse filho vai vir dessa mulher. Vamos continuar lendo aqui. Olha o que Abraão faz. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Em nenhum momento ele foi consultar a vontade de Deus. Aqui, ele prontamente aceita. E quando eu li esses versículos, eu não sei se você aqui conseguiu fazer essa analogia, mas quando eu li, eu me lembrei lá do início, lá do Éden. Quando o inimigo engana Eva come, pega o fruto, come, leva para o seu marido, e Adão faz a mesma coisa. Aceita a oferta da mulher. Veja, irmãos, que o inimigo ele sempre tem a mesma estratégia. Ele vai tentar te confundir no meio do caminho. Se você estiver frustrado, ele vai tentar usar de algum meio para que você seja enganado. Ele vai dizer, você não conseguiu, o teu tempo já passou, as suas forças já se acabaram, você não tem mais condições, então faz o seguinte, pega um atalho. Vai por aqui que vai ser mais rápido. E a gente, eu digo que às vezes nós temos que entender que Abraão, ele era o pai da fé. Deus tinha chamado ele. Ele tinha pedido provas. Deus tinha falado, feito uma aliança com ele. Mas veja como ele ainda foi perdendo a fé. Ele foi deixando de viver dependente de Deus. Ele foi achando que talvez realmente a mulher dele estava certa. O que nós precisamos é, em nenhum momento da nossa vida, duvidar da promessa que o Senhor tem para nós. Porque Ele tem o tempo determinado para cumprir.
Nós não podemos deixar ser enganado por esse mundo que nos pressiona, que cobra de nós, que quer resultado, que quer produção, custe o que custar. Se alinhe com o propósito do céu. Pode durar 50, 60 anos, mas no tempo determinado vai vir de Deus o cumprimento da promessa. E então o que acontece, irmãos? Eu vou adiantar um pouco. Sarai pega a sua serva. Naquela época, quando a mulher não gerava filhos, ela tinha o direito de escolher uma serva próxima. E essa serva, então, gerar filhos, e esse filho, pela lei, pertencia à mulher principal, que seria Sarai. E ela faz isso, ela pega a serva, oferece a Abraão, tem relações, gera um filho, aquela mulher. E naquele momento que ela descobre que está gestante, ela passa, vamos ler aqui, no capítulo 4, no finalzinho, ela passa a tratar Sarai com desprezo. Veja como uma coisa errada que nós fazemos, uma tomada de decisão incorreta, ela traz uma cascata de consequências. A primeira coisa é experimentar desprezo. Ela passa a achar que por ela estar gerando o filho da promessa, ela agora era a pessoa da vez. Abraão iria ter que tratá-la melhor. E aí já começa uma série de desordens naquela casa. Isso por quê? Porque não esperou o cumprimento da promessa. Não buscou o Senhor, não consultou, porque se Abraão tivesse consultado, Deus tinha falado, porque todas as vezes que ele perguntou, o Senhor falou com ele. Então, Sarai, o que ela faz? Ela vai para o marido dela e diz assim, a culpa é sua, Abraão. Ela está me tratando com desprezo, a culpa é sua. Veja que nesse momento, ela não assume a consequência daquilo que ela tinha praticado. Ela não chama a responsabilidade para si. Ela continua achando alguém para depositar a culpa daquilo que ela estava vivendo. Primeiro ela culpou Deus, depois ela culpou o marido. E quantas vezes nós, alguma pessoa que conhecemos, tem essa prática? Culpamos todo mundo por aquilo que acontece na nossa vida e não paramos para refletir se aquilo que estamos vivendo é porque nós, de fato, tentamos adiantar um processo que ainda não estava no tempo de se cumprir. É muito mais fácil você achar um culpado do que ter um confronto com o seu próprio caráter, de reconhecer que você não buscou a Deus o suficiente. E nessa noite o que o Senhor está falando é, me busque, não dê um passo se a minha nuvem não for adiante. Aguarde, porque o que eu tenho é muito maior do que você está pensando. Amém? E o que acontece? Abraão, então, ele passa a dizer para Sarai assim, olha, Sarai, a serva é sua. O que ela queria, na verdade, porque o coração de Sarai, eu creio, já estava cheio de vontade de se vingar. O que ela precisava era só de uma autorização do sacerdote da casa, de Abraão. E ele diz assim, olha, faz o que você quiser, a serva é sua. Quando ela recebe esse comando, olha o que Sarai faz. Passa a tratar muito mal Agar. No versículo 6 diz assim, Abrão respondeu, Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Aquele coração que estava cheio de frustração, de decepção, agora também se enche de vontade de vingança. De tratar mal aquela que ela entendeu como sua rival.
E eu creio que Agar também, ela colaborou para isso, porque ela era uma serva. Se você ler os outros versículos, você vai perceber que Abraão ele enriquece muito na terra do Egito, e todos os servos, as riquezas dele, ele conquista lá. Então aquela serva, ela era egípcia. E ela não estava cumprindo aquilo que a lei dizia. Ela precisava ser submissa à sua senhora. Então nós temos aqui uma mulher frustrada com uma mulher insubmissa. Que luta, hein, pessoal? Já parou para pensar? Uma mulher que está frustrada, irada, cheia de vingança, com uma mulher insubmissa. Olha como a casa de Abraão se transformou num local onde não havia paz. E Agar é tão maltratada e a sua insubmissão é tão grande que ela foge. Ela faz o seguinte: eu vou voltar para a minha terra. Não estou sendo bem tratada aqui, eu vou tratar para a minha terra. Vou voltar para a minha terra. E eu acredito que ela até pensou assim: eu vou voltar e vou levar o filho da promessa. E eles vão ficar sem ver a promessa se cumprir. Veja a situação de Abraão nesse momento. Uma mulher frustrada, uma mulher fugitiva e o filho indo embora. Uma situação bastante difícil. E por que eu falo isso? Porque nós temos, irmãos, que ser prudentes. Porque mesmo estando na igreja, mesmo vivendo a palavra, nós precisamos fazer o que o Senhor diz: vigiar e orar incessantemente. Se você, em um momento, tentar, querer parar porque está cansado, pare um minuto, respire e continue. Porque no momento que você der espaço, vai vir a frustração. E o pior que eu percebo que quando uma pessoa está frustrada, ela começa a estar desanimada, vem a ansiedade, vem a depressão, vem o desespero, ela vem gerando dela sensações que ela vai se tornando cada vez desequilibrada a ponto de querer fazer o que Sarai fez. Buscar a sua própria força para resolver a situação. E como igreja, com a experiência de caminhada que você e eu tem, nós, em algum momento, nós já conseguimos vencer com a nossa força, a força de Deus? Não. Uma coisa eu tenho aprendido. Parece que quando você diz assim: tá bom, Senhor, eu não quero mais isso não é da tua vontade, eu não quero, eu estou entregando para o Senhor. Essa é a hora que Ele dá aquilo para você. Isso eu percebo constantemente, que quando Ele vê que o seu coração de fato não está aqui naquilo, mas que você está dependendo totalmente dEle, é a hora que Ele fala: agora sim, meu filho, a maturidade está aí para receber. A nossa fé, ela tem que ser muito maior que a nossa frustração. E eu estou falando aqui porque eu já passei, eu sei que você, quanto igreja, também luta com isso, constantemente, para não viver frustrado. Porque nós temos a tendência de olhar para o lado e parece que a vida do outro está sendo produtiva, e a nossa não. Parece que a vida do outro está sendo mais abençoada, e a nossa não. Quando, na verdade, não é isso que está acontecendo. O que o Senhor está fazendo é gerando em nós maturidade, para que o tempo da promessa chega e você receba da forma que Ele planejou. Porque quando Ele chama Abraão, Ele diz assim: Abraão, você vai gerar um filho na sua velhice. Ele não diz: estou te chamando, você vai, daqui a um mês sua mulher vai ficar grávida e daqui 9 meses você vai estar com seus filhos no braço. Ele só disse: vai, porque por meio de você eu vou fazer uma grande nação. Todos os povos, todas as famílias serão abençoados. E era essa a promessa que ele tinha guardado tinha que ter guardado no coração dele. E você tem guardado as promessas do Senhor no seu coração?
Será que você ainda está crendo que Deus vai cumprir o que Ele te prometeu? Você pelo menos se lembra das promessas? Quando você estiver orando, irmãos, pega um caderno. Quando Deus falar com você, anote. Tempo em tempo, você olha, volta lá. Olha o que o Senhor falou, reavalia, pensa, ora e vai gerando no seu coração fé, expectativa. Era para Abraão e Sarai já estar preparando o enxoval, já está planejando como eles iam educar o filho. Era para Abraão e Sarai já estar vivendo no tempo do cumprimento da promessa, mas eles não, estavam vivendo no tempo da frustração. Mas Deus, em meio ao caos, Ele é tão misericordioso que Ele intervém naquela situação. Agar, enquanto ele foge, lá no versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Olha como Deus é tremendo. Ele nos encontra junto a uma fonte de água. E olha que ele já chega para Sarai restaurando a identidade dela. Ele diz assim: ei, Agar, sabe quem é você? Serva de Sarai. Da onde que você está vindo, se o seu lugar é lá? E para onde que você vai, se o seu lugar é lá? E assim também que ele faz conosco. Ei, João. Ei, Paulo. Quem é você? Será que esse caminho que você está indo é o caminho que eu te indiquei? E ele te encontrou Sarai e me encontra para justamente restaurar a nossa identidade. Dizer, Agar, você é serva, seu lugar é lá, eu te coloquei lá, volte. Porque nesse tempo, por meio de Abraão, muitos egípcios conheceram a Deus. Então era assim que o Senhor se reporta a ela. Você está fugindo, você não tem esperança, você está no deserto, mas aqui junto à fonte da água viva, eu, água da vida, te mostro quem é você. Que Deus nos mostre, dia após dia, quem nós somos. Porque se nós, cada dia mais, entendermos quem nós somos, nunca deixaremos a inferioridade, as decepções, os obstáculos nos parar. Nós precisamos, irmãos, descobrir realmente quem somos em Deus. E eu afirmo para vocês, não tem coisa mais difícil nessa vida do que você resgatar você mesmo. Do que você deixar de olhar para o seu passado, das frustrações que você já viveu e de achar que você está numa situação que não tem mais jeito. Isso é muito difícil. Não é fácil resgatar. Às vezes você dá uma palavra de fé para o seu irmão, você é capaz de animar aquele que está desesperançado e você não consegue trazer esperança para você mesmo. Eu tenho visto isso muito. Pessoas que conseguem ver o futuro na vida do outro, mas olha para si e fala: para mim não tem jeito. Eu vou ficar por aqui mesmo, aqui que Deus me quer. E não entende que aquele é só um momento, é só um percurso, é só um caminho que vai levar ele ao cumprimento da promessa. Peça para Deus resgatar você mesmo. Antigamente eu achava que devíamos esquecer o nosso passado. Hoje eu penso, eu não tenho que esquecer, eu tenho que me libertar do meu passado, mas eu tenho que lembrar dele para que eu nunca mais faça o que eu fiz lá atrás. O meu passado tem uma função, sim, é mostrar que lá atrás não é o meu lugar. Mas eu preciso me libertar dele. Eu preciso deixar para trás, para viver essa promessa. Amém? Então, aqui no versículo 7 ainda, Agar responde: estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. No 9, então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à vontade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los.
O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê-lhe o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Olha que Deus perfeito. Ele já chega restaurando a identidade e trazendo misericórdia e esperança para aquela mulher que não tinha esperança. Ele diz: olha, volta, se submeta a ela, passe pelo processo, entenda quem você é e eu vou te abençoar. Você vai ter um filho. Por causa da minha aliança com Abraão, esse filho também vai ser abençoado. E o que Agar faz, né? Diz, vamos terminar de ler aqui. Versículo 12. Seu filho será um homem solitário, indomável, como um jumento selvagem, levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes, todos os seus irmãos, algumas versões falam. Aqui, Deus deixa claro para ela que aquele filho não era o filho da promessa, porque ele diz, vai viver em oposição aos seus irmãos. Então, isso significava que o filho da promessa, que ele, no plano original, tinha e que ainda estava sendo mantido, era o filho que Sarai ia gerar. E nesse momento, olha o que Agar faz. Então, Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Eu não sei se vocês conseguiram entender algo precioso aqui. Lá naquele deserto, com aquele encontro, a identidade restaurada, Agar foi capaz de ver o Deus que via ela. E nós, assim como ela, muitas vezes queremos que Deus nos veja. Eu me vejo e quero que Deus me vê. Deus tem que me ver, Deus tem que se lembrar de mim, Deus tem que fazer. Eu sirvo a Ele, eu faço tudo certo. Deus tem, porque olha eu. Quando na verdade não é. Qual que é o segredo? Nós temos que ver o Deus que nos vê. Somos nós que temos que ver Deus, irmãos. Não é Deus que tem obrigação de olhar para nós e nos ver como merecedores. Porque de fato nós não somos, mas Ele é misericordioso. O amor dele é tão grande que diante de uma situação totalmente complicada, Ele vem e restaura. Ele traz de volta o equilíbrio para aquela casa. E eu creio que Agar volta, ela então se submete e aquela paz volta a reinar ali. E o que eu quero deixar para vocês nessa noite é, independente se você tentou ajudar a Deus, independente se você tentou usar a sua força, Deus pode restaurar e fazer a promessa se cumprir. A promessa original que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E quando que isso vai acontecer? No versículo 21, no capítulo 21, passa um pouquinho, diz assim: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Olha, Deus fez exatamente no tempo indicado por Ele. Quando eu leio aqui isso, eu consigo entender que Deus já tem um plano para a minha vida toda. Deus já tem o início e o fim da minha vida. Deus já tem o início e o fim da minha casa. Deus já tem o início e fim do meu trabalho. Deus já tem o início e fim do mundo. E Ele vai cumprir todas as promessas exatamente no tempo determinado por Ele. E se eu e você vivermos essa fidelidade, essa aliança, renovando a nossa fé, olhando para o Deus que nos vê, algo extraordinário acontece. Se você ler depois o capítulo 22,
lá no versículo do que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado os filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, e aí vai falando, né, e essa cunhada dele, que chamava Milca, gerou 8 filhos. Veja que quando chega o tempo do cumprimento da promessa na vida de Sara, a bênção que estava sobre Sara, sobre Abraão, alcança até o irmão dele, que nesse momento também não tinha gerado os filhos. E se você ver os capítulos anteriores, lá no 12, quando Deus chama, fala que ele também já era casado, mas ele também não tinha filhos. Então, essa promessa que Deus tem para a sua vida é para você, para a sua casa, para os seus vizinhos, para os seus parentes e para a sua parentela. Eu te animo nessa noite a confiar no Deus que te vê, a renovar sua mente, buscar o Senhor, pagar um preço para viver a promessa. E em nenhum momento dar ouvidos à frustração. Se liberte e viva o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Convido você a ficar de pé. Eu não sei se você já venceu essa frustração. Se você já venceu, glória a Deus. Mas se você de tempo em tempo se pega pensando, como seria melhor se eu já tivesse conseguido isso que eu tanto sonhei. Eu não sei se você já enterrou o seu sonho, se você já achou que o tempo passou, ou que você não tem habilidade, ou que Deus não te chamou para isso. Mas nessa noite, olha para o Senhor que te chamou. Saiba que Ele tem uma aliança com você. Se sinta extremamente amado, porque Ele te escolheu. E porque Ele está com você, momento após momento. Vai ter situações onde nós vamos chorar. Mas em determinado momento, nós vamos entender que aquilo foi necessário. Que aquilo nos empurrou para a promessa. Fecha os teus olhos, eu vou fazer uma breve oração. Pai, como é bom ter o Senhor como nosso Pai. Como é bom poder olhar para Ti e ver que o Senhor é um Deus que nos vê. Porque nós, Pai, enquanto homens e mulheres, nos sentimos de fato incapazes. Às vezes achamos que o tempo está passando e desanimamos. E vem a frustração. Mas o Senhor é um Deus de renovo. E o Senhor nos convida nessa noite, Pai, a nos deleitar no Senhor, a confiar em Ti, a viver cada dia como se fosse o melhor dia da nossa vida, porque o Senhor é Deus conosco. Pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor renove cada pessoa que aqui está. Renova, Senhor, na mente dela aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Que o Senhor nessa noite, Pai, queima o fogo ardente nesse coração, Pai. Que eles tenham de fato, Senhor, um renovo na Tua presença. Para que eles possam chegar, Pai, diante do Senhor e dizer: obrigada, Deus. O Senhor esteve comigo, eu passei por todos os momentos e eu cheguei aqui e esse é o tempo da promessa e eu te agradeço, Senhor, porque não foi por mim, não foi pela minha habilidade, mas foi por aquele que me chamou, Senhor. E eu quero viver, Pai, tudo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus.